Pagamento do 13º salário deve injetar quase 233 bilhões de reais na economia do país. No Paraná, são mais de 14 bilhões de reais. Esses números foram apurados pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Nós vamos conversar com o Sandro Silva, ele que é economista e também supervisor do DIEESE no estado do Paraná, para falar um pouquinho a respeito desses números. Sandro, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube de Palmas. Olá, Guilherme, obrigado pelo convite. Bom, Sandro, como é que o DIEESE faz esse levantamento anual aí do impacto do 13º salário em nível nacional, nos estados e também em alguns municípios? Então, nós utilizamos várias fontes de informação, né? Os trabalhadores formais, a gente tem como base a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, né? Além disso, o CAGED, né? Que é o novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os trabalhadores domésticos, nós utilizamos como base os dados da PNAD contínua, que é uma pesquisa que é divulgada os dados estaduais trimestralmente, né, onde a gente consegue ter um dado mais geral, não só no mercado formal, mas também no mercado informal e por posição de ocupação. Então, no caso dessa pesquisa, a gente utiliza para ter como base os dados dos trabalhadores domésticos do setor formal, e, além disso, também nós agregamos os dados dos aposentados e pensionistas, com dados do INSS e também com dados dos servidores públicos que tanto a nível estadual, como a nível federal e municipal, que tem regime próprio de previdência social, né? Então, você tem, por exemplo, servidores estaduais aqui do Paraná, eles têm o regime próprio e a gente consegue ter acesso a esses dados aí de quanto que isso gera de renda, né? Então, com base nessas várias fontes de informação, nós efetuamos aí a estimativa do impacto aí do 13º salário na economia brasileira e paranaense. Bom, especificamente aqui no estado do Paraná, nós tivemos agora em 2021 em torno de aproximadamente 90 mil acordos de suspensão de contrato de trabalho dentro daquele programa de preservação do emprego e da renda lançado pelo governo ainda no ano passado, dentro aí das medidas, né, de enfrentamento à pandemia. Esses acordos aí de suspensão, eles trazem algumas alterações no pagamento do 10º. O DIEESE levou também em consideração esses números? Então, o que ocorre? Esse programa ele já acabou há algum tempo, né? Acabou recentemente esse programa, e isso acaba impactando nos dados aí do mercado de trabalho, principalmente nos dados do CAGED e da RAIS, né? Então, nossas estimativas consideram todo o impacto, né? Uma questão importante é colocar que esse valor que nós estimamos é para entrar durante o ano, né? Não é só no final do ano, porque a gente não tem acesso de como cada estado, cada município está pagando o 13º. O que a gente já sabe é que, por exemplo, os aposentados do INSS tiveram antecipação do 13º. Alguns servidores estaduais, municipais também tiveram antecipação do 13º. E aí tem essas questões específicas de categoria que a gente não consegue dar conta, né? Se a gente for analisar, hoje no país a gente tem muitos trabalhadores e 12 mil sindicatos de trabalhadores, né? Você tem vários servidores públicos, tanto a nível estadual, municipal, municípios, a gente tem mais de 5 mil municípios, a gente não consegue dar conta de ver pontualmente, caso a caso, tanto com relação à questão dos servidores públicos, como também os dados específicos das empresas. Então, é uma estimativa mais geral do dado de injeção. A gente não chega a ter o detalhamento, conforme você comentou, de ter o dado por empresa, né? Nem as entidades patronais têm acesso a essas informações, apenas o governo, e muitas delas são sigilosas, então a gente acaba não tendo acesso a esses dados tão detalhados da forma que você está mencionando. Aqui no Paraná, inclusive, alguns municípios vocês conseguem detalhar, né? Em alguns municípios, né? O que a gente faz dos municípios é olhando só o mercado formal, né? Porque a gente acaba tendo essa limitação, que a gente, por exemplo, essa pesquisa, a PNAD contínua, que a gente pega os dados dos trabalhadores domésticos, por exemplo, ele só traz o dado do estado e região metropolitana de Curitiba. A gente não consegue ter o dado do município. Também os aposentados, também a gente não consegue ter os dados dos municípios. Então, o que a gente faz nos principais estados, aí, os principais municípios do estado, a gente relaciona os 40 maiores aí, em termos de população, e chamar o impacto no mercado formal.
né, daqueles trabalhadores que têm registro em carteira, né? Tanto os trabalhadores seletistas, que têm registro de carteira, como também os servidores públicos que são estatutários. A gente consegue fazer essa estimativa por município dentro do estado do Paraná. A questão da pandemia, né, nós ainda vivemos, né, uma pandemia nesse ano de 2021, que já vai, quem sabe, se encaminhando para o seu final, né, com o avanço da vacinação, mas o Diese apurou algum impacto da pandemia nessa questão econômica aqui do Estado? Na verdade, assim, não só da pandemia, mas antes da pandemia, quando a gente teve a crise de 2015 e 2016, a gente teve um impacto muito negativo sobre o mercado de trabalho, principalmente os trabalhadores formais, né? E mesmo depois, quando você voltou a crescer, você não teve a geração de emprego para compensar aquela perda que teve lá atrás, e além disso teve outro fator adicional que acabou prejudicando aí o mercado de trabalho, que foi a reforma trabalhista, né? Então, mesmo antes da pandemia, a gente observava que tinha baixa geração de emprego formal e uma tendência de aumento da informalidade do mercado de trabalho, né? E também dos trabalhadores conta própria, e aí também com uma queda na renda, já que aumenta a informalidade. E essa situação foi agravada com a pandemia. A gente veio num processo de recuperação, mas ainda uma recuperação lenta, né? A gente está longe do que era antes da pandemia e também o que era antes de toda essa crise que ocorreu, né, nos últimos anos, né? Então, a gente tem essa situação complicada do mercado de trabalho, né? Então, com certeza, se a gente comparar esses dados com o que era essa questão do mercado de trabalho, principalmente o mercado formal lá atrás, infelizmente a gente teve perdas, né? Perdas decorrentes aí da política econômica, do baixo crescimento, reforma trabalhista e até a reforma da Previdência, né? Porque você acaba tornando mais rígidos os critérios para aposentadoria, e isso faz com que você postergue a aposentadoria de várias pessoas, e isso impacta na geração de renda para esses aposentados e pensionistas e acaba impactando também na economia. Então, são vários fatores que estão impactando. Com certeza, se a gente não tivesse a pandemia, e se a gente tivesse outra situação econômica, sem ter tido a reforma trabalhista, ou mesmo a reforma da Previdência, a gente estaria vivendo uma realidade muito melhor do que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente continua numa situação crítica no mercado de trabalho, desemprego extremamente alto e uma tendência de aumento da informalidade, né, e da possibilidade e do crescimento dos trabalhadores conta própria. O que são os conta própria? São aqueles trabalhadores que não são empregados, né, não conseguem uma ocupação nem formal nem informal, né, que acaba tendo que fazer alguma atividade para poder sobreviver, né? Então, é isso que está ocorrendo no Brasil. Não só agora, e a tendência é aumentar ainda mais, como antes da pandemia já tinha esse processo de aumento da informalidade, que foi, de certa forma, amenizado com o auxílio emergencial no ano passado, mas já no final do ano você teve uma redução drástica do valor, pela metade. No início do ano a gente ficou sem auxílio emergencial, e agora a gente está acabando o auxílio emergencial num valor bem mais baixo do que foi atrás. Tem toda a discussão de você ter uma política efetiva aí, para você acudir essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, né, de pobreza, aumento da pobreza, desigualdade social, que é anterior à pandemia, que se agravou-se com a pandemia. Para pegar um outro trabalho, né, que o Diese também desenvolve, que é o levantamento aí do custo de vida da população, né, em diversos aspectos. Inclusive, o Diese conduz aí pesquisas nacionais do preço da cesta básica. O 13º é esperado sempre com muita expectativa, né? Porque é um dinheirinho extra aí que entra no orçamento das famílias. Mas, diante aí desses levantamentos que o Diese faz, né, do custo de vida, do aumento no preço da alimentação, como é que você avalia aí, para onde é que vai parte aí do dinheiro do 13º dos trabalhadores, especificamente do estado do Paraná, Sandro? Então, a gente não faz uma pesquisa para captar isso, mas as pesquisas de outras entidades que foram feitas nos anos anteriores, esse ano eu não vi nenhuma pesquisa com relação a isso, mas o natural, infelizmente, em função da baixa renda média da população brasileira, grande parte do 13º é utilizado para pagar dívidas, né, e também para usar aí no final do ano, né, para fazer uma festa, para a questão dos presentes, viagens de final do ano, e uma parcela muito pequena das pessoas e do valor
que é guardado, né? Com essa conjuntura extremamente complicada que a gente vem vivendo, que foi agravada com a pandemia, né? Possivelmente esse percentual de valor para ser utilizado para pagar a dívida, para tentar ter um fôlego, vai ser muito maior, porque a gente vive uma tendência, como eu já comentei, de desemprego extremamente alto, né? Uma informalidade aumentando, com a renda em queda, né? E isso tudo gera uma necessidade maior. Em contrapartida, por outro lado, a inflação vem aumentando significativamente. Atualmente, a gente está com um patamar de inflação mais alto dos últimos anos. Se a gente pegar o INPC, que mede a inflação de quem ganha de 1 a 5 salários mínimos, ele já está em 11,08 nos últimos 12 meses. Né? E já vinha a alimentação, o caso específico da alimentação que você mencionou, já vinha aumentando antes da pandemia. Né? A cesta básica de Curitiba já tinha apresentado uma alta de quase 10% em 2019. Intensificou essa alta no ano passado, fechou com mais de 17% de alta, e este ano, só nesses 10 primeiros meses do ano, Curitiba, infelizmente, está se destacando negativamente. A inflação é a capital que mais aumentou a cesta básica, com um crescimento, uma alta superior a 18%. E quando a gente olha a inflação de forma geral, além da alimentação, a gente tem outros itens impactando o orçamento das pessoas, né? Principalmente as tarifas públicas, a questão aqui no Paraná da tarifa de água, esgoto e também de energia. A energia tem a ver um pouco com a estiagem, mas também tem como pano de fundo a política adotada pelas estatais aqui do Paraná de geração de lucro. Mesmo durante a pandemia, você está tendo reajustes significativos das tarifas, né? Só a Sanepar aumentou 3 vezes esse ano a tarifa. Você teve o aumento da energia, agregado a isso você teve a questão em função da estiagem, uma criação de uma nova bandeira tarifária que aumentou ainda mais. E além dessa questão das tarifas públicas, você tem a alta dos combustíveis, que afeta diretamente e indiretamente os consumidores, que tem muito a ver com a política adotada pela Petrobras, né, que desde 2016 vincula o preço dos combustíveis ao mercado internacional e também tem reflexo da questão cambial, né? E isso está penalizando muito as pessoas, impactando negativamente na inflação, né? Em contrapartida, está gerando lucro para a Petrobras. Só esse ano, a Petrobras já antecipou mais de 60 bilhões de distribuição de lucro para os acionistas. Só para vocês terem uma noção de valor, esses 60 bilhões significa 2 Bolsa Família, né? Então, é uma política extremamente complicada, né, que vem penalizando a sociedade e vem impactando na inflação, né? Então, a gente tem aí a inflação. Por que a inflação está alta? Em parte pela política adotada pelo governo, né, em alguns setores, como, por exemplo, comentei aqui das tarifas públicas e da questão dos combustíveis. E a alimentação você tem a ver com a alta da cotação internacional, e outro fator importante que impacta aí, de forma geral, é a desvalorização do real, né, que já vinha ocorrendo antes da pandemia, e se intensificou, e tem muito a ver com o enfrentamento, a política adotada pelo enfrentamento tanto da crise econômica como sanitária, né? A gente ficou um ano e meio de crise, você não resolveu nem a questão sanitária e nem a econômica. Agora que a gente está tendo uma redução significativa dos casos, que tem uma relação muito grande com a vacinação, que demorou muito, né? Se a gente for ver, a gente poderia ter uma velocidade muito maior da vacinação no Brasil, poderia ter começado a vacinação já no final do ano passado, já está numa situação muito melhor, e isso, com certeza, teria um impacto positivo sobre a economia de forma geral, né? Então, a gente observa um conjunto de coisas que acabam penalizando a sociedade, né, com essa alta significativa da inflação. E, infelizmente, a gente observa que não está sendo adotada ou mudada a política vigente. Por exemplo, a questão da alimentação, você não tem nenhuma ação do governo para incentivar os pequenos produtores a produzirem mais alguns produtos que aumentaram muito, né? Por outro lado, ele incentiva as exportações, o Brasil vem batendo recorde de exportações, só que o problema é que quando você exporta, você reduz a oferta no mercado interno, né? E o preço aumenta. E com relação à política de preço da Petrobras, também você não vê nenhuma sinalização de mudança dessa lógica de política. E é importante ressaltar que, por mais que você teve um aumento da cotação do petróleo no mercado internacional, está acima de $80 o barril, esse valor já chegou lá em 2018, né? Lá em 2011, você chegou o barril a mais de $100, né? E isso não se refletiu diretamente nos preços para as pessoas, né? A grande questão
é a política adotada, né, em função dessa questão específica do petróleo, da Petrobras e dos preços aí dos combustíveis, aí tô falando da gasolina, do gás de cozinha e do diesel, né, de repassar toda essa variação para o consumidor, tendo em vista que a Petrobras é um monopólio, os custos delas, grande parte dos custos não são vinculados ao dólar, né? E até uma pergunta, que empresa do setor privado, porque a grande questão que se coloca é que você tem que, porque uma empresa que está no mercado, ela obedece às regras do mercado. Mas me diga qual empresa, mesmo que atue no monopólio, que consegue fazer o que a Petrobras está fazendo, reajustando o preço praticamente diariamente, os preços nas distribuidoras, independente se está aumentando ou diminuindo a venda de produto, né? E isso está penalizando a sociedade e a economia. Como retrato disso e desse conjunto de coisas, o Banco Central vem adotando um aumento de juros que não vai resolver o problema da inflação, porque a questão da inflação é pontual. Se a gente for olhar alimentação, combustíveis e tarifas públicas, principalmente água e energia, representa mais de 70% da inflação. Você aumentando os juros não vai fazer com que você reduza essas altas. A gente vive uma inflação que a gente chama de oferta e não de demanda. O que seria uma inflação de demanda? Os preços estão aumentando porque as pessoas... A gente tem uma inflação de oferta, no sentido que você reduziu a oferta de alguns produtos em função do aumento das exportações e os problemas aí ocasionados aí pela pandemia, né? E isso está afetando, além da oferta, e tem a questão da pressão dos custos também, né? Como você tem muitos custos vinculados ao dólar, se você tem uma valorização do real, isso acaba gerando um impacto negativo. Então, essa questão da alta dos juros não vai resolver o problema específico da inflação e vai afetar negativamente o crescimento da economia, fazendo com a economia tenda a crescer menos, né? E tanto é que a estimativa de crescimento para o ano que vem, o mercado já está falando um crescimento abaixo de 1%, que é menos do que cresceu em 2019, quando no período anterior à crise, que já era um crescimento baixo, que foi de 1,3%, foi o crescimento da economia em 2019, né? O governo agora lançou, né, recentemente, o substituto do Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. O presidente promete lá o pagamento de R$ 400, né, por família, mas está encontrando aí algumas dificuldades para fazer essa conta fechar. O Diese, ou você, né, como economista, Sandro, dá para se mensurar qual deve ser o impacto desse Auxílio Brasil na economia do país? A grande questão é que não tem ainda, apesar de ter sido aprovado no Congresso, né, agora vai para o Senado, então você não tem ainda algo claro, e mesmo a proposta apresentada não tem o detalhamento, né? A grande questão que a gente coloca é que é muito importante você discutir, né, uma ajuda aí nos moldes do Bolsa Família, e até ampliar a questão do Bolsa Família, mas a gente sabe que por trás dessa discussão não é só a questão do Bolsa Família, né? É abrir recursos no orçamento para você conseguir dar mais emendas para os deputados, né, em função da eleição no ano que vem. Você poderia ter feito algo similar, cortando despesas de alguns itens ou revendo as renúncias fiscais, que é um detalhe muito importante. Lá atrás, em 2016, uma das principais críticas que se tinha de política pública, política econômica do governo, foi a ampliação das renúncias fiscais. O que significa isso? O que é isso? O governo acabou reduzindo o imposto de alguns setores com o intuito de gerar crescimento econômico. Infelizmente, a partir de um determinado momento, isso acabou não afetando, né, os preços, porque a ideia é você reduzir custo para você ter o preço menor e, com isso, você vender mais, tanto no mercado interno como no mercado externo. Essa era a principal crítica, de você reduzir as renúncias fiscais. Infelizmente, desde então, as renúncias fiscais continuam aumentando. Você continua dando benefício para o setor empresarial, para alguns segmentos, como, por exemplo, o setor de ensino, igrejas, né? Você continua mantendo ou até ampliando, né? Em nenhum momento, infelizmente, você rediscute essas renúncias fiscais, porque o correto era avaliar se essas renúncias fiscais têm algum impacto positivo pelo custo dele, porque você está abrindo mão de recurso público. Infelizmente, esse debate não está sendo feito, né? O ideal era rever essas políticas
e cortar esses benefícios que alguns setores têm, e com isso você teria recursos para ampliar as políticas públicas, principalmente com relação a uma política de renda para os trabalhadores, né? Então, a grande questão é a forma que está sendo feita, e também é importante destacar que, pela proposta que está colocada, você só garante esse auxílio para o ano que vem, né? Para 2023, você não tem garantia nenhuma, e você está acabando com um plano que é mais de década, que é uma experiência do Bolsa Família, que foi criado lá atrás, há mais de 10 anos, que é referência a nível internacional, né? E é importante destacar que, por mais que está se falando de você praticamente dobrar o valor, o número de pessoas que vão receber é muito menor do que o número que estão recebendo o auxílio emergencial, né? Então, é importante destacar isso. Então, a gente, para fazer uma avaliação melhor, a gente tem que ver de que forma que vai ser aprovado, porque a gente sabe que vai ter ainda debates e vai ter alteração no projeto, para ver a magnitude desses programas. O que a gente observa como experiência, o auxílio emergencial ano passado, ele foi muito importante para você amenizar o impacto da crise, né? O PIB, o ano passado, caiu 4,1% no Brasil. As estimativas, as projeções que se tem, é que se não tivesse auxílio emergencial, essa queda poderia ter sido de 9%. Né? Então, você observa que houve um impacto muito importante do auxílio emergencial. Infelizmente, o governo lá atrás, ele não queria dar, né, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial que ele oferecia era de R$ 200, a partir de propostas que foi feita no Congresso e pressão da sociedade, das entidades, você chegou no auxílio emergencial de R$ 600, que depois, no final do ano, foi reduzido para R$ 300, né? E depois acabou no início do ano. Mesmo a gente vivendo o ápice da crise sanitária, a gente ficou quase 4 meses sem auxílio, que só voltou em meados de abril, né? E agora o governo, está próximo da eleição, traz de novo esse debate, e aí jogando fora uma experiência de anos aí que poderia ser aprimorado, né? O que a gente já se tem, e coloca em dúvida para frente se vai existir alguma política, porque pela proposta colocada, só vai valer até o ano que vem, 2023, a gente não sabe o que vai ocorrer. Bom, nós falamos aqui, né, Sandro, da questão da alimentação, preços dos combustíveis, o custo de vida do brasileiro em geral, ele está muito caro. Dá para reduzir o custo de vida dos brasileiros? Se sim, qual o caminho que nós podemos seguir para abaixar esse custo? Olha, tem várias questões que poderiam ser feitas. Uma questão que a gente acha muito importante era rever essa política de preço da Petrobras. Hoje você tem uma política voltada a dar lucro, principalmente para os acionistas, penalizando a sociedade brasileira como um todo e o crescimento econômico. Olhando a questão da alimentação, né? O que a gente observou durante a pandemia? Diferente de outros países que acabaram limitando as exportações de alguns produtos ou reduzindo as exportações de alguns produtos, o Brasil incentivou as exportações, né? Isso fez com que reduzisse a produção no mercado interno e aumentasse o preço. Além disso, é importante também resgatar que não só esse governo, mas vem desde o governo anterior, o governo Temer, ele vem reduzindo as políticas de apoio aos pequenos agricultores, né? Por que eu estou falando isso? O importante nessa questão agrícola, da alimentação, seria importante o governo ter uma política mais ativa de você incentivar a produção dos produtos básicos, né? Para você conseguir aumentar a oferta e, com isso, você amenizar a alta de preço, e até tem tendência de alta, né? E, infelizmente, a gente não vê nenhum movimento nesse sentido. Infelizmente, a gente vê o contrário. Antes da pandemia mesmo, a gente já tinha uma tendência de redução de área e produção de alguns produtos, né? Principalmente arroz, feijão, trigo, porque o que vem ocorrendo? Os produtores eles estão priorizando a produção de milho e soja para exportação e deixando de produzir os básicos. E aí teria que ter uma política pública para você fazer com que o produtor volte a produzir e produza mais aqueles itens básicos da nossa alimentação, né? Como o arroz, o feijão, a farinha de trigo, a questão da carne, que a gente tem um setor muito voltado para as exportações, e o brasileiro acaba ficando com o que resta, né? Então, infelizmente, a gente não tem. E até chama a atenção que, no ano de 2019,
o governo federal acabou com um conselho que discutia a segurança alimentar da população. E hoje a gente observa que quase metade da população brasileira, em função de lá de trás, principalmente da pandemia, vive uma situação de insegurança alimentar. Mas, infelizmente, isso não é feito o debate com aquelas pessoas que entendem do assunto, que poderiam indicar caminhos, né? Uma questão que eu acabei lembrando agora, que tem a ver com esse conselho, eram os estoques reguladores que você se tinha, que praticamente acabou, né? O governo mantinha estoques de alguns produtos quando houvesse uma crise, onde você tivesse uma redução drástica de oferta, um aumento dos preços, o governo entrava vendendo esses produtos para fazer com que o preço caia. Essa política acabou. Então, a gente vê uma ausência total de políticas públicas para tentar amenizar essa alta dos preços, isso olhando a alimentação. E aí tem o caso das estatais, aí é mudar a lógica da política de preço das estatais. A gente tinha ocorrido uma mudança importante lá atrás, vinculando o reajuste com os custos das empresas, mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente está retrocedendo, né? Aqui no Paraná, que a gente acompanha mais de perto, a gente está entrando na lógica de mercado, onde a empresa tem que dar lucro, para distribuir dividendos para os acionistas, e a população acaba ficando de lado, né, ficando em segundo plano, e não está sendo levada em conta para a definição dessas políticas que são empresas estatais, né, que são empresas do Estado, que deveria, pelo menos, ter um equilíbrio, né, entre a questão do mercado e a política pública. Você ter uma política pública, um serviço, né, de qualidade adequada, com preço adequado, com preço justo, né? Infelizmente, essa não é a lógica que a gente vem vivenciando, né? É a lógica de você gerar lucro e para distribuir para os acionistas, independente se a população tem condição de pagar ou não, né? Você está adotando essas políticas. Então, são esses 3 pontos que eu comento aqui. Você tem uma política efetiva na agricultura, você mudar a política de preço da Petrobras, ter uma política de equilíbrio entre mercado externo, acionistas e mercado interno, né? E essa questão das estatais com relação às tarifas públicas, você olhar as pessoas e não só também a questão do resultado financeiro dessas empresas.